Olá, bem-vindos de volta ao nosso podcast Bastidores. A nossa proposta aqui é fazer análises, conversar, bater um papo bem descontraído e bem leve sobre materiais, produções audiovisuais que trabalham com a temática do evangelho, com a pregação do evangelho. E para isso, nós estamos, durante essa temporada, analisando o seriado The Chosen, mas estamos muito bem acompanhados aqui, né, Moisa? Moisa me acompanha e nós temos uma mesa farta aqui, recheada de pessoas com muito conhecimento para nos ajudar a pensar. Apresenta os nossos convidados, Moisa. Claro, vamos lá. Hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente o pastor Vinícius. Olá, gente. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Pastor Vinícius Cardoso, pastor Vini, como a gente chama ele. Isso mesmo, e é um prazer estar de novo com vocês. Eu espero que, mais uma vez, a conversa seja muito bacana. Benção, pastor, bem-vindo. E a gente também tem a honra hoje de ter aqui do nosso lado o pastor Lély Souza. O pastor atualmente está aqui, ele é pastor de igrejas na região de Curitiba. É isso aí, prazer estar aqui, Moisa. Bem-vindo. Prazer, Betina. Legal. Prazer, Vini. Prazer. É bom tê-los aqui. E é bacana, Moisa, porque os nossos convidados têm experiência também com jovens, com eventos, com multidões, né? Como é que a gente trabalha com esse povo, a pregação do evangelho, além de trabalhar aí um a um, de maneira individualizada, né? Também com grandes quantidades de pessoas, como a gente vê que o The Chosen vai preparando os discípulos e próprio Jesus mesmo, né? Para estar com grandes multidões. E a gente vai falar hoje, de maneira especial, sobre o episódio 3 da segunda temporada, Mateus 4:24, Mateus 4:24, aonde a gente vê aí, né, algumas discussões, algumas reflexões dos discípulos acerca do que eles têm que fazer, do papel deles, né, e do relacionamento deles com Jesus, como deveria ser, o que é de verdade, e a gente traz aí para as nossas avaliações, para a nossa prática diária. E hoje a gente começa já falando sobre as questões técnicas que envolvem esse episódio, porque tem muitos detalhes que parecem detalhes, mas não são detalhes, né? São estratégias comunicacionais que foram intencionalmente pensadas e o Moisa ajuda a gente a entender qual é a grande sacada desse episódio em termos de técnica de comunicação, Moisa. Cara, esse episódio ele é muito especial, né? Porque assim, ele é o episódio 3 da temporada 2. Então a gente vê já uma equipe técnica mais madura, né? Não que na primeira temporada não seja, né? Ela é maravilhosa, tecnicamente falando. Mas nesse episódio específico, o diretor ele é muito ousado. Ele faz um plano sequencial. Eu contei no cronômetro ali, talvez não seja exatamente isso, mas eu contei 14 minutos de cena sequencial, de plano sequência. Plano sequência. O que seria um plano sequência para quem está assistindo o podcast Bastidores? É exatamente o que a palavra fala. É plano sequencial. Você dá rec na câmera e segue. E daí você olha para mim, cara, então é fácil, né? É muito pelo contrário. Na descrição simples, assim, dá a ilusão de que é mais simples do que com inúmeros takes, né? E é não só ligar é. a câmera e deixar a coisa acontecer. E quem dera fosse, né? Mas é exatamente, professor. A complexidade é absurda, porque você tem que manter o diálogo ali de Mateus e Felipe, que eles começam caminhando, né? E você tem que manter, óbvio que daí você já vai para áudio, para luz, e a luz vai baixando, porque eles escolheram ainda gravar no pôr do sol, né? Então eles não podem perder o time, tem que ser Não rapidinho, acontecer tudo no tempo certo. Tem que sem calibrar a erro. câmera para fazer a captura da luz, da imagem ali, de uma maneira adequada. Você tem que controlar o foco, você tem que controlar os movimentos dos atores da equipe. Cara, é uma complexidade absurda. E nesse movimento dos atores, falando em plano sequência, eu achei curioso que eles estão caminhando e recitando a Bíblia. Sim. E isso é curioso pelo seguinte, era a maneira como os rapazes, os jovens hebreus tinham para aprender sobre as Escrituras. Hoje, a gente tende a ler, às vezes, o Evangelho com os óculos do século XXI, né? E onde todo mundo tem Bíblia em casa, tem Bíblia no celular, tem inúmeras versões. Comentários bíblicos. Não podia ser nada mais diferente na época. Ninguém tinha Bíblia em casa. Sim. Algumas sinagogas tinham uma versão da Torá. E algumas, porque mesmo isso era caro, muito caro. Era uma honra, inclusive, você ler a Torá. Era uma coisa só para aqueles que eram escolhidos, Sim. você poder segurar na mão. Como é que eles aprendiam, então? Eles tinham que memorizar. E memorizavam caminhando. E aí há uma cena que é fantástica, que é quando Filipe vai tentando ensinar para Mateus a Torá. E também as implicações em Mateus, daquele jeito peculiar do personagem, faz perguntas e faz questionamentos. Mas o insight que eu tive vendo essa cena em ação, em sequência, em caminhada, é que às vezes a gente quer prender a religião na sinagoga, no templo. Só que a religião é na caminhada. O evangelho na O caminhada. evangelho é na caminhada. É um processo, é no dia a dia, é fora do nosso local de celebração. É
no chão da estrada, assim, na poeira da estrada. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Aliás, muitos aspectos chamou a atenção nesse episódio, né? Pastor Lelis, mas tem um momento em que Felipe tá ensinando, né, pra Mateus, né, e faz ele repetir, e ele se distrai com as coisas que estão acontecendo, que são informações importantes também. As pessoas que passam por ele, que foram curadas por Jesus e que têm histórias, experiências para contar, que também são interessantes, acaba que distrai a mente dele da Bíblia, do Evangelho que Felipe estava ensinando. E daí Felipe faz ele parar. Mateus, repete. Então, às vezes, isso trazendo para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes as coisas que também são importantes nos distraem, né? E a gente tem que ajustar o foco para poder compreender de verdade o que o Evangelho está querendo falar pra gente. E isso mostra, Betina, assim, algumas coisas. Primeiro, o mais experiente ajuda o menos experiente. Isso é muito legal. Sabe? Felipe já vinha de um discipulado, né? Lá com João Batista. E agora Mateus, ele vem de um mundo de pecado. Sim. Ele era um coletor de impostos. Né? E os dois agora fazem parte do mesmo grupo. E ao invés de um rejeitar o outro, um ensina o outro. E aí vem a paciência do que é mais experiente. O novato tá ali deslumbrado com o que está acontecendo, se distrai com muita facilidade, e daí o mais experiente vai lá e busca, não, volta aqui. Vem pro foco. Sabe? É impressionante, assim, como isso é interessante. Agora, o que mais me chamou a atenção, tá, nessa cena sequencial, nem sabia que tinha nome isso. Olha só. Tá? E às vezes a gente nem percebe, a gente vai assistindo, acho que Eu tinha quase certeza, aliás, que chamava Vai Caminhando. Vai caminhando. Só dá o play, né? Dá play, não dá off. Mas olha só, cara, assim, esses primeiros minutos, você falou em 14 minutos aí, esses primeiros minutos, pra mim, já foi tipo tapa na cara. No seguinte aspecto. Jesus, lá atrás, chamou os discípulos. Foi chamando, tirou os caras da pescaria, tirou o cara da coletoria de impostos, chamou o cara da sua rotina, do seu trabalho e tal, alguns mais ricos, outros menos ricos, alguns pobres, alguns... Entendeu? Mas todos tinham a sua nobre função. Todos tinham a sua dignidade como trabalhador, como pai de família, como, enfim, participante de sociedade. De repente, eles estão cuidando da fila. Sim. Jesus está fazendo o trabalho e eles estão ali que nem guri, como diz na minha terra, que nem guri de recado, ali cuidando da fila e orientando, fica aqui. E daí até tem um momento lá que eles reclamam, eu tive que intervir lá porque estavam brigando no meio da fila e tal, tive que botar o cara lá para trás e tal, sabe? Assim, gente, Jesus tira os caras lá da vida deles, da família deles, do trabalho digno deles, pra cuidar da fila. E a gente dá risada, pastor Vini, porque a gente começa a pensar num monte de coisa, né? Sim. E daí assim, pra mim, aquilo já é assim, uma bofetada no orgulho da gente, porque, tipo assim, hoje em dia, existe uma pregação baseada no que é chamada hoje de teologia de coach, sabe? Que é nada mais, nada menos do que massagear o ego da pessoa, sabe? Então, Cristo, ele é um massageador de ego. Claro que a gente é importante para Jesus, claro que existe uma grande verdade da relevância da nossa vida e tal, dos planos que Jesus tem para nossa vida, ok. Claro que precisamos ser acolhidos por Cristo também. Obviamente que sim. Sabe? Eu acredito que existam planos profundos e grandiosos para nós, mas nós estamos sendo enaltecidos na pregação da coach, entendeu? E aí vem o episódio do Chose e coloca os caras para cuidar de fila. Jesus chamou os caras para cuidar da fila. Ministério da fila. Não sabe? é mais o evangelho segundo a minha vontade. Exatamente, sabe? Assim, é óbvio que lá na frente vai vir uma grande missão. Sim. Sabe? A gente sabe disso. Isso não é spoiler porque está na Bíblia. Agora, o começo, ele ensina muito, entendeu? Primeiro, vocês precisam ser humildes para fazer as coisas maiores. Eu chamei vocês para coisas grandes, mas também chamei vocês para coisas pequenas.
Sabe que quando você vai falando, pastor, eu tô me lembrando de uma frase que eu ouvi dia desses e que me impactou profundamente. A frase é assim, ó. Quem não serve, não serve. Uhum. Quando Jesus coloca os discípulos para cuidarem da fila, ele tá colocando os discípulos para servir, Uau. né? Que é a essência do evangelho. E se você não dá conta de cuidar de uma fila, como é que eu vou colocar na tua responsabilidade algo muito maior do que isso, que também envolve serviço, né? Então, quem não serve, não serve. Isso me ensina tanto. Eu conheço, desculpa, só que eu lembrei aqui agora de um conhecido. Ele é muito rico, muito rico. E o filho dele é o herdeiro Sim. de todo o império que ele construiu. O que ele fez com o filho dele? Chamou para trabalhar na empresa. Qual setor? Almoxarifado. O filho dele começou trabalhando no almoxarifado e passou por todos os setores de ponta, os setores insignificantes, os setores humildes. E ao longo dos anos ele foi aprendendo para que no futuro ele consiga segurar e manter o império que o pai construiu. Sim. Foi o que Jesus fez. Pastor Vini, você ia falar? Não, eu ia comentar o seguinte, que, como o Lelis falou, a gente vê a cena já imaginando o turning point, né? Que é a hora que vai ser grandioso, eles vão fazer coisas extraordinárias. O cara que tá cuidando fila aqui, daqui a alguns meses, vai pregar para uma multidão, vai converter milhares numa pancada só. A gente é atrelado a isso. Mas é uma coisa que eu acho muito curioso, nesse início de episódio ainda, é quando eles começam a conversar sobre as expectativas messiânicas deles, as profecias. Ele fala assim, porque todo mundo tem a sua expectativa. Ou seja, eles tá numa vibe assim, a gente tá aqui, mas a gente vai estar lá. Sim. A gente tá aqui na carne de pescoço, mas espera ele tá no trono. Aqui, ó, tamo grandão. Sim. E eu achei muito curioso o seguinte, é que à medida que as pessoas vêm e falam, onde é que você tava? Não tava com Jesus, ele te curou do quê? De tal coisa, de tal coisa. Você vê na afeição deles, essa parte eu acho genial no roteirista, uma coisa tipo assim, ó, viu só? Te avisei? É ele. Porque a verdade é o seguinte, nenhuma das entrevistas disseram, não, olha, ele é o Messias, esse camarada vai ser rei. Não, só que acontece o seguinte, nós temos um risco muito grande de, às vezes, encontrar nos outros apenas confirmações das nossas próprias expectativas. Eles estavam ali servindo, já imaginando, porque essa tensão acontece o tempo todo na série, um momento onde eles vão ter poder, autonomia, alguns vão ter isso em relação a Roma, outros em relação a outros judeus, eles querem o destaque. E a impressão que eu tenho é que cada conversa que eles têm, no coração deles, ó, é isso mesmo, eu tenho razão. E eu me peguei pensando assim, quantas vezes eu fiz a mesma bobagem? Eu leio o mundo e às vezes os outros não estão me falando isso. Mas porque eu quero ler, eu quero ouvir isso, qualquer discurso, qualquer palavra ecoa no meu coração como eu tenho razão, eu tô certo. Tô aqui agora, mas vou estourar daqui a pouquinho. E esse episódio dá um lembrete tremendo. Agora vai dar um salto aqui, mas depois a gente volta pra esse momento. O salto é quando vem Maria. Sim. Maria deixa bem claro, olha, não. O salto não é como você está imaginando. Vai ser mais complicado depois. Mas essa ideia de que eles tinham uma expectativa messiânica mexe muito com a gente. Porque todos nós temos expectativas. Sobre tudo, o tempo todo. A grande questão da vida não é sobre não ter ou ter expectativa. É como é que a gente lida com ela. A gente não pode se iludir achando que aquilo que nós esperamos ou acreditamos é invariavelmente fato daqui a um tempo. Às vezes é só isso. Expectativa. Cara, eu acho que você tocou, Vini, num ponto assim, ó, fenomenal. Da parte dos discípulos, eles estavam se submetendo a cuidar de fila. Eu não tinha pensado nisso. Porque eles estavam esperando assim, vai vir a compensação. Claro. E assim, a compensação não veio. Eles não se tornaram, Exato. eles não se tornaram aquilo que eles esperavam se tornar. Porque assim, ó, a gente olha até com um certo romantismo para eles como grandes homens. Mas eles morreram sem ser grandes homens à vista da sociedade da época. Sim. Pelo Ou contrário, seja, né? exatamente, Não pelo eram vistos contrário. como grandes homens. Exatamente, sabe? Ou seja, eles começaram cuidando de fila, digamos assim, né? E morreram Limpando rede. insignificantes para a sociedade da época. Hoje a gente tem outra visão, mas na época não. Ou seja, eles precisaram
entre uma função primeira e a última, mudar o mindset deles, e precisar se converter, em outras palavras, Exatamente. Para poder chegar até o final. Porque realmente, aí de novo vem as nuances do roteiro, porque para mim o roteiro ele foi tudo nessa série toda. É impressionante, assim. Eu fico chocado como ele, na sutileza, o autor conseguiu colocar os pensamentos que nós sabemos que existiram na época. Sim. Sabe? Que era o pensamento, um deles, né? É uma coisa muito clara, de que os discípulos, incluindo a própria mãe, Sim, Maria. achavam que o Messias era uma coisa, que era outra. E Lelis, tu falou um negócio que eu tive um outro insight aqui. As expectativas não foram cumpridas, realizadas como eles imaginavam. Sim. O plano de Deus era outro. E aqui vai uma lição tremenda para mim também, o seguinte. Como é que a gente lida com o Cristo dos Evangelhos quando as nossas expectativas não são realizadas? Porque só tem um jeito de funcionar. É que se o nosso mindset mudar. Sim. Porque lidar com frustração ninguém gosta. É fácil, né, pastor Vini? Quando tudo vai bem. Exato. Quando tudo dá certo. Exatamente. Daí Jesus é o cara, tá tudo tranquilo, isso é maravilhoso. Agora, quando o negócio começa a não sair como eu espero, Exatamente. não como Cristo imaginou, planejou, mas como eu espero. E aí, como é que eu lido com esse E eles negócio? colocam essas expectativas sendo quebradas em vários momentos. Em vários momentos. Inclusive sim. com Maria, né? Sim. Que eu acho interessantíssimo ali, né? Porque, tipo, Maria tá implícito no roteiro, né? De que provavelmente ela esperava que Jesus nascesse em glória, né? Com um raio de luz, talvez ali. E ela começa a falar, e ele nasceu cheio de... Ela até para, né? Assim, eu vou poupar vocês disso, né? Porque ela não esperava que o prometido, que ela ouviu um anjo, né? Um anjo de luz, falou pra ela que ela ia dar... Você vê que o anúncio teve mais impacto visual do que o nascimento. É impressionante. Ou seja, de certa forma, foi frustrante pra ela também, né? No personagem, é claro. Sim. E eu vejo assim, às vezes a gente luta, e esse é eu acho o grande perigo das expectativas, dos anseios humanos, do nosso coração enganoso, é que a gente luta para que a nossa expectativa, o nosso ideal, seja concretizado. Quando, na verdade, Deus trabalha para que a nossa mente seja mudada. Pode ser que aquele ideal seja alcançado, mas por outra mente. Sim. Com a mesma mente, que nossa mente pequena, alcançar os nossos objetivos é uma tragédia. É frustrante, vai arrebentar com o plano. Talvez o seu objetivo nem seja ruim. A sua expectativa até seja uma coisa boa. Desde que você esteja com a mente preparada, moldada para receber aquilo ali. Senão vai ser uma decepção em cima da outra. E aí eu ouso entrar num assunto mais teológico. Tá, peraí, já vamos entrar nesse aqui, que eu quero puxar um negócio que o Vini falou, porque ficou assim, quicando na minha mente, sabe? Quando você falou que o anúncio da vinda do Messias foi mais glorioso do que o próprio nascimento. Daí vai justamente nessa questão da expectativa, né? Porque o anúncio veio de Deus. Então nós não esperávamos, Exato. Maria não esperava. Agora, o nascimento já gerou uma expectativa porque ela já esperava, né? Então Deus trabalha com isso o tempo todo, né? Com aquilo que Ele traz e com o que nós criamos, com a expectativa que nós temos, né? Então administrar isso, mudar a nossa mentalidade, talvez seja a grande chave, né? Sim. Moça, eu te interrompi, vai aí, por favor. É justamente sobre as expectativas, né? E de novo, vou jogar aqui, né? Porque assim, os judeus até hoje esperando o Messias deles, né? Porque ele não veio da maneira como eles esperavam. Eles esperavam que viesse em glória, né? E de repente, quando vê um carpinteiro, né? Alguém sujo, vindo de Nazaré ainda, né? Que eles brincam bastante essa piadinha na série, Pode ver coisa boa, né? De Nazaré. Então, o Messias não alcançou as expectativas deles, né? E daí eu me coloco no mesmo pensamento. Será que eu não estou colocando também expectativas para a segunda volta de Cristo? E será que eu não estou colocando também formatos para essa volta? E se não for assim, não é? E se não for assim, eu não aceito? Inclusive a própria pregação do Evangelho. A gente está conversando no podcast Bastidores sobre o seguinte, como que os recursos audiovisuais são usados na pregação do Evangelho. E às vezes a gente tem essa tentação também, de achar o seguinte, ou o Evangelho é pregado assim, ou não é o Evangelho. A gente coloca dentro da nossa caixinha, né? Exatamente. Tá aqui, ó, meu formato é esse. Tá fora disso? Não serve. Não funciona pra mim. E a gente, como os discípulos da fila ali, o ministério da fila funcionou, nós fazemos nós também. Porque vem alguém que foi curado, tá vendo? Era exatamente isso que eu tava pensando. E a gente usa assim, claro que
a Bíblia fala que Deus fala a todos de todas as maneiras. Então é possível que dentro da nossa caixa alguns sejam alcançados. O problema é quando a gente usa esse sucesso, esse retorno do evangelho como prova de que esse é o único método. Quando Deus tem mais pra... A gente diz pra Deus como ele deve agir, né? A gente esquece que ele é Deus, né? Então, quando a gente não permite que ele seja Deus na nossa vida, a gente vai dando alternativas. Senhor, faz desse jeito ou faz desse jeito. Quando o Senhor tem uma infinidade de alternativas e opções pra agir nas situações que nós precisamos. E nós ainda damos alternativas com um ar de piedade, né? Não vou decidir. Tu escolhe, senhor. Ou faz isso ou faz aquilo. O carro pode ser azul ou prata. Na verdade, a gente gosta muito de inventar a nossa expectativa, de criar a nossa expectativa e depois orar pedindo a bênção. Porque tem esse outro detalhe. Sim. Sobre o que a gente imagina. Jesus não prometeu pra eles nada de extraordinário. Então. Foi uma expectativa deles. Eles criaram. Porque, agora, essa questão da expectativa que foi mostrada ali no episódio, na verdade, acompanhou até a morte de Jesus. Eles foram virar a chave depois que Jesus morreu. Tipo assim, ó, a hora que acabou a esperança, o último centímetro de esperança deles de que Jesus era um líder político, aí que eles limparam a mente para entender o negócio. Porque Jesus passou 3 anos e meio tentando dizer, eles não estavam entendendo. Porque eles estavam com a mente fechada só para aquele aspecto, para aquela expectativa. É como diz aquele narrador sábio, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto tava vivo, não, vai ser aquilo. Sabe, zerar. Isso aí. E aí você veja, os discípulos, eles eram desunidos. E talvez um dos motivos da desunião dos discípulos era em relação à expectativa humana. Porque enquanto existia expectativa humana, a gente sabe, isso é bíblico, tinha aquela coisa de disputa de poder. Tanto que a mãe de João e Tiago, né, foi lá pedir para um ficar à direita ou outra à esquerda. Né? Segura os meus filhinhos aí, senhor. Exatamente, sabe? Certamente os filhos estavam ali pra mãe se isso. Mãe, vai lá, mãe. Pede aí, sabe? E aí, o que foi que ele disse, O que foi que ele disse, tá? Como é que ficou? Isso até hoje, né? Se tua mãe pedir, ele deixa. Sabe? Quando eles estavam voltando pra Cafarnaum lá um dia lá, isso na Bíblia também, eles ficaram pra longe de Jesus para discutir quem seria o maior. Ou seja, eles eram desunidos. E essa desunião ficou muito clara no episódio. Quando eles estavam na volta da fogueira, eles começaram a debater o assunto e daí começou, assim, bem aleatório, assim, numa boa e tal. Daqui a pouco eles estavam brigando. Estavam brigando. Como normalmente as coisas acontecem, né? Exatamente. Sabe? Exatamente. Porque o foco deles não estava no lugar certo. Sabe? Pode ser que todo mundo queria a mesma coisa, só queria a coisa errada. E daí, no momento que todo mundo quer a mesma coisa e essa coisa é a errada, a disputa para ver quem chega primeiro e quem fica com o melhor pedaço. E é interessante que nesse momento da conversa deles ali na fogueira, quando eles estão ali, né, discutindo ainda, Maria Madalena vem e quebra, né? Quebra o raciocínio deles, a lógica seja deles. A frase do episódio. Exatamente. Essa parte eu achei a parte mais poética do episódio. Porque aí todo mundo parou pra ouvir como é que foi. Repete pra gente o que ela falou, pastor. Peraí, pastor, faz uma pausa aí. Vai que alguém tá assistindo aqui, não assistiu ainda o The Chosen, né? O episódio 3 da 2ª temporada. Você tem que assistir. Mateus 4:24, pra você ouvir a frase que Maria fala e quebra com a lógica dos discípulos, da briga que eles estão tendo ali, o momento em que eles estão discutindo. Ela traz luz. Mas vamos fazer assim, pra não estragar o momento daquela que vai assistir, a discussão é a seguinte: eles estavam falando sobre expectativas. Exato. E até para alcançar a expectativa que eles tinham, eles entendiam que tinham que ser feitas coisas extraordinárias. Precisavam ser perfeitos. Precisavam ser perfeitos. Tinha que fazer o que humanamente, a normalidade humana não faria. Então eles falam assim, mas aí nós temos que ser santos. Além do que nós somos, santos. Aí ela vem e fala, não, talvez ele tenha nos chamado porque sem ele não tem como. Não tem como. Não conseguimos ser santos sem ele. Exatamente. Ele é o santo. Ele é o extraordinário. Essa talvez seja o mote que Maria percebeu antes dos demais. E fez eles puxarem. Exatamente.
O extraordinário não somos nós. Mas isso faz toda a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa prática. Quando a gente consegue, Moisés, se apropriar disso e entender que nós não somos extraordinários, que nós não somos nada de verdade sem Cristo, porque tem uma falsa modéstia às vezes, né? Mas Uma falsa piedade. Consegue internalizar essa ideia de que precisamos dele para que as coisas aconteçam, daí a virada, Pastor Lelis. Daí a virada. E uma coisa interessante, o autor colocou essa frase na boca da que tinha sido endemoniada. Sim. Com 7 demônios. Não foi na dos religiosos. Sim. E ali há um contraste entre religiosidade e espiritualidade. Que ela vivenciou, né, pastor? Cara, isso é uma coisa tão perigosa hoje, porque a gente, às vezes, mistura as duas coisas. Não estou dizendo que a religiosidade é uma coisa negativa. Sim. Mas ela tem potencial para desviar a gente da espiritualidade. Porque no momento em que a religiosidade ela se torna maior que a espiritualidade, ela destrói a nossa vida. Ela destrói a nossa salvação. Vamos clarear o que é religiosidade e o que é espiritualidade. As tradições, os costumes, a nossa visão baseada em cultura religiosa. Isso é religiosidade. E a vida espiritual é a questão do relacionamento. Espiritual seria o relacionamento direto. Eu e Deus diretamente, sem interferência cultural, sem interferência sem de tradição, formato. sem formato. Exatamente, sem liturgia. Sabe? Então, todos eles ali eram, digamos assim, religiosos. O judeu é muito tradição, era muito tradicional, né? Muitos ritos. E aí, isso fez com que eles enxergassem as coisas de um jeito. Aí, a única pessoa que, apesar de provavelmente ser judia, ela se desviou, até a série coloca ela como uma frequentadora lá do bairro Vermelho, acho que é o nome que chama, né? E que extremamente foi dominada por Satanás, ela teve um relacionamento com Jesus, com Deus, com o próprio Jesus, que os outros discípulos não tinham tido, apesar de terem sido chamados. Uma proximidade. Exatamente. Né? Sabe? Então, é muito importante que a gente veja que, às vezes, a religiosidade nos faz pensar que nós devemos ser santos. Quando, na verdade, aí vem a frase dela, é que a presença dele é que nos vai fazer santos. Não é nós sermos santos para ele se aproximar de nós. É ele se aproximar de nós para sermos santos. Que foi essa mensagem que ela quis passar. Tem que inverter a lógica. Nesse caso aqui, a questão causa e consequência faz toda a diferença. Ele não se aproxima por quê? Mas para quê? É a partir do contato com ele que há a santificação. E talvez esse seja o grande drama da religiosidade. Porque a religiosidade, ela pode, na nossa mente, criar a ideia de que o formato pode gerar santidade. Quando o formato ele aponta para quem pode gerar santidade. Tem muitas tradições que são muito bacanas, tem formas e liturgias que são muito interessantes. Desde que eu saiba que não é naquilo ali que está o segredo. Ali não está a essência. Ali não está a essência. Que talvez seja, de novo, as duas Marias têm momentos chaves. Sim, porque eu acho episódio especial. Quando a Maria, mãe de Jesus, começa a contar o que aconteceu, há um detalhe curioso. Você percebe que ela está contando também com mais propriedade, porque ela tem mais intimidade, mais proximidade. Quando a gente pensa assim na cultura hebraica do primeiro século, é bem provável que as experiências religiosas dos homens, dos discípulos, tenham sido mais frequentes e mais intensas que de ambas as Marias. Sim, pelo contexto por causa do contexto cultural. De frequentar a sinagoga, de ir ao templo, coisas que as mulheres não faziam na época. O ambiente público era bem vedado para as mulheres. Só que as duas tiveram uma experiência mais íntima, mais proximidade. Então tinham o que falar quando a religiosidade acaba. Porque esse que é o detalhe. O contato com Deus, ele continua. A religiosidade, ela tem um fim. Ela não consegue transpor o abismo.
ela te leva até a cabeceira da ponte, mas você precisa que alguém cruze por você, senão não tem como. E a gente pode entrar nesse aspecto das duas Marias ali, né, que tiveram experiências mais profundas, mais íntimas com Jesus, justamente porque elas se despojaram dos formatos. Talvez e porque elas não se tinham... permitiram. Exato, não tinha não tinha como se confiar, como se segurar em nenhum formato, aí houve espaço para Cristo fazer a diferença. Essa parte da Maria, mãe de Jesus, Sim. né? Eu achei ela muito, muito, muito linda, porque traz detalhes muito paradoxais. Deus bebê. Coisas que a gente nunca Sabe? imaginaria que a gente fosse ouvir, né? Sabe? E essa série é incrível por isso, porque nos traz à mente situações que a gente não imaginaria, mas que certamente podem ter acontecido. Sabe? Deus se submetendo a não falar, sabe? A Tem- chorar, a precisar de leite materno. Tem uma música famosa, Mary Did You Know, Sim. que Linda. faz você pensar nisso aí. Será que a Maria pensou o seguinte, que aquele bebê que tava no braço dela, que tava mamando, era o mesmo que fez tudo o negócio? Tudo que tá aqui aparecer foi o mesmo? Será que você entendeu que esse que tá chorando, esse que você tá ninando, ele abriu o mar vermelho, ele faz coisas extraordinárias. Será E que é esse como- bebezinho que você está ensinando a comer uma maçã foi quem criou a maçã? Você se deu conta do que tá acontecendo aqui? Como Pouquinho de um maçã. Deus... Porque essa é uma dinâmica muito presente na cultura judaica, em todo o Antigo Testamento, de Deus falando. Essa talvez seja uma das grandes diferenças do Deus bíblico para as outras divindades pagãs. O Deus bíblico, ele fala, ele se revela, ele se apresenta, e agora ele tá ali, na máxima revelação de todas, sem poder falar, porque é um bebê. Indefeso. Porque no Antigo Testamento mostra um Deus grandioso, Exato. onipotente, onipresente, um Deus magnânime, magnífico, super poderoso. Daqui a pouco é um bebê. Aí vem uma frase famosa de um livro de Max Lucado, né? Maria trocando as fraldas de Deus. Sabe? E ela e ali a cena ali descreveu um pouquinho disso, né? Ela até falou ali que falou que Jesus estava sujo do parto ali, aquela coisa toda e tal. E daí ela pegou no colo. E eu acho que Maria não teve noção. Não tem. Não conseguiu ter noção, porque é uma coisa profunda demais. A gente tá tentando aqui dar uma tateada no escuro também, porque a gente também não consegue ter noção. Exatamente. É um contrassenso, é uma coisa contrária, paradoxa. Assim, Deus Todo-Poderoso, bebê, como bebê. Mas aí é que a gente vê a profundidade Totalmente do evangelho. dependente, Totalmente dependente. E, sabe, Indefeso. é um negócio lindo demais isso. É lindo Deixa eu demais. puxar agora um pouquinho aqui para a produção da série. Vocês perceberam que até agora, esse episódio é um pouquinho mais curto do que os Sim. outros, né? Sim, sim. Mas até agora, ali mais ou menos uns 35 minutos do episódio, a gente não viu Jesus ainda. Sim. Né? E assim, eu acho muito legal a maneira como eles levam, né? Porque assim, por mais que a série, o nome seja Os Escolhidos, né? A gente cria uma expectativa de ver o personagem principal, sim, né? claro. E Jesus não apareceu até agora. Onde estava Jesus, Onde né? estava Jesus? E eu pergunto, e assim, qual que é a reação deles quando vem ele, né? Eles estavam ali, voltaram a discutir, porque Maria colocou aquele ponto, e de repente eles, como todo ser humano falho que somos, né? A gente volta a pecar, volta a falar as mesmas coisas, né? E de repente tudo para porque o personagem principal entra, né? Moisa, assim, ó, essa parte pra mim Muito incrível, né? foi assim, ó, me fez rir e chorar, tá? Sabe assim, quando a gente tá distraído e daqui a pouco alguém joga uma pedra pequena, não muito grande, mas joga uma pedra e bate na testa da gente assim, tu olha assim, tipo, foi essa sensação que eu tive, Aham. tá? Puxando pra mim, porque os discípulos estavam brigando, estavam no auge da briga, eles começaram a brigar sentados, se levantaram, tipo, Aham. se dividiram ali, entendeu? Tipo Agora assim, vai. ó, era o time do Pedro com o time do Mateus, Sim. né? E um pra defender o Pedro, outro pra defender o Mateus Nossa, e como tal. a gente faz isso? Ficou clima tenso. Aham. E daí começaram a bater boca, discutir uns assuntos completamente aleatórios, entendeu? Desfocados. E, cara, assim, ó, Jesus aparecer cambaleando de cansado, Cansado, porque ele exausto. passou o dia ajudando Exaurido. pessoas e ele só passa. Cara, aquilo pra mim, assim, ó, foi a pedrada na minha testa. Gente, é impressionante. Eu vivo no mundo religioso. Você vive, todos nós aqui vivemos no mundo religioso. Nós trabalhamos o tempo todo para a igreja, para as coisas de Deus. Mas é
impressionante como a gente se desvia e a gente bate cabeça com coisa supérflua. Eu fico imaginando Jesus olhando pra gente. Sabe, tipo assim, ó, não tô nem aí pro que vocês estão falando, gente, não é disso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso, gente. Quase Sabe, que dá pra ver ele falando assim, é por isso que tem a fila. É pra isso que tem a fila. Volta pra fila, porque não vai cuidar da filha porque tu não tá preparado. Exatamente. Sabe? Cara, assim, ó, quando ele passou cansado, assim, os discípulos olharam e se tocaram na hora. Sabe? Sim. Ficou visível. Sim. E aí que eu acho também, eu gosto muito do roteiro do filme. Sim. Mas os atores, cara, eles conseguem Estão incríveis, transmitir. né? Estão incríveis. Tanto Jesus quanto os discípulos, nesse Todos os momento, personagens. eles conseguiram transmitir uma mensagem muito forte, muito tapa na cara, sem dizer nada. E Foi aí, muito legal. dessa cena tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, uma coisa que a Betina tinha falado lá, eu ia mencionar também. O fato é o seguinte. As discussões, o desvio de finalidade dos discípulos não fez com que Jesus parasse. Isso é muito Porque aí é o poderoso. seguinte, às vezes na vida de religioso, na vida da igreja, a gente vê algumas dificuldades e a gente tem a tentação de parar a missão, o chamado. Não, vamos resolver isso aqui. Para tudo. Para E tudo. vamos resolver essa contenda. Não, Para tudo. não. O chamado é maior. A missão é maior. E a verdade é o seguinte, tem desavenças que só a missão vai corrigir. Sim. Não, O processo. não caminhada. não vai ter uma solução instantânea. Então, o fato de Jesus, apesar das dificuldades, estar trabalhando, uma coisa que me chamou muita atenção. Outra questão que me chamou atenção, aí é uma questão visual. É que, como o Lelis falou, Jesus ele chega acabado, suado, arrebentado. Isso combina com a natureza divina dele, pastor? Então, talvez com a divina não, mas ele também era 100% homem. Exatamente. E aí tem um detalhe que eu acho curioso, que é o seguinte. Eu não sei em que situação cada um vê, né, a série, mas eu imagino que, se não a maioria, pelo menos uma boa parte, assiste pelo celular. Às vezes tá no ônibus, tá viajando, tá indo pro trabalho, voltando do trabalho. Aí daqui a pouco você é uma cidade um pouco maior, tá um trânsito miserável, chuva, você chega acabado. O Jesus da série The Chosen é assim. É que se ele vive hoje no século XXI, ele é o camarada que pega ônibus pra trabalhar. Ônibus, metrô lotado. Chega acabado, cansado. Isso não anula a santidade, a sacralidade da missão. E o pastor Vini trouxe essa ideia de que o evangelho tem que continuar sendo pregado, apesar das contendas. Né? Normalmente, pastor Lelis, quando a gente está nessa discussão tão inflamada, é porque as nossas expectativas estão sendo mal interpretadas ou não estão sendo correspondidas. Sim. E aí a gente quer parar tudo para resolver, mas é porque tá falando sobre nós de novo, né? E não sobre o evangelho, sobre Cristo. É mais uma vez a ideia das expectativas, né? E a realidade de Cristo. Eu ainda, quando lembro dessa cena, eu consigo me colocar profundamente. Eu fico pensando quanto tempo eu já perdi por ter expectativas equivocadas. Quanta bobagem eu já fiz e já falei. E eu falo como pastor mesmo. Sim, sabe? mas eu acho, Lelis, que a nossa área de atuação, o pastorado, é o maior criador de falsas expectativas de todo mundo religioso. Gente, é um negócio assim, ó, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Como a coisa é simples e nós complicamos. A gente tem essa habilidade, né? É impressionante. Eu fico chocado comigo mesmo. Existem até pessoas que a gente pode usar o seguinte slogan, né? Pra que facilitar se pode complicar? Sabe? Então esse a gente é o nosso tem essa moto. habilidade. Conhece-nos assim, né? A gente é doutor nisso aí. Sabe? A cena de Jesus, tipo assim, ó. Eu passei o dia ajudando pessoas e vocês estão preocupados com isso? Com isso. Vocês estão presos nesse degrau? Sério que é isso que tá incomodando Sério vocês? Cara, perfeito. É sério isso que tá acontecendo? Sabe? Gente, eu me envergonho. Esse foi um episódio que me deixou com vergonha. Por isso, assim, ó, eu ri porque a cena foi meio cômica, né? Sim, Jesus sim. meio cambaleando, assim, meio trôpego, né? Os discípulos totalmente constrangidos, mas ao mesmo tempo me emocionou porque foi pra mim aquilo.
É claro que a gente não pode desconsiderar também as nossas expectativas, os nossos desejos. Sim. A gente não está desconsiderando isso. Mas, colocando isso ao lado do evangelho, que de fato é mais importante, é mais urgente e precisa ser feito, né? Então, de repente, a gente não está desconsiderando o que você sente, o que você pensa. Não, mas o evangelho sempre é muito mais importante do que tudo aquilo que a gente imagina. Então... E eu acho que isso, eu acho que a questão da expectativa e realidade, o episódio ele retratou sem dizer duas expressões, mas retratou o reino da terra versus reino dos céus. Isso é muito interessante. Ali ficou muito claro. Os discípulos queriam o reino da terra e Jesus estava vivendo no reino dos céus. E ali houve o contraste. E eu vou dizer que isso aqui é chave para entender esse episódio pelo seguinte. Quando a gente fala que Deus não despreza as expectativas, ele não despreza mesmo. Pelo contrário, tem muitas expectativas que ele cria. Sim. Você vai na Bíblia, tá lotado de promessa. Muitas promessas. O que realmente costuma lascar com a nossa vida são as expectativas que a gente cria. Exatamente. Porque aquelas que são do reino, as promessas, Deus falou assim, ó, ainda faz prova de mim. Eu vou te honrar. Testa aí, vê se eu não vou fazer. Pô, sim, uma linguagem atual, me põe na roda. Exatamente. Vamos ver se eu não resolvo esse negócio. Só que o problema é que às vezes a gente cria expectativas que nunca foram prometidas. São nossas, fruto do nosso coração enganoso. E essas é que nos quebram. Isso acontece em várias áreas da vida. E nessa dicotomia do reino da terra e o reino de Deus, você pode descansar nas promessas de Deus. Sim. Todas que ele fez, ele é fiel para cumprir. Isso é bíblico. Agora, as demais, convém nós moldarmos a nossa mente e o nosso coração à luz do evangelho. Com certeza, com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, Deus providencia sempre tudo o que a gente precisa. Nem sempre tudo que a gente quer. Mas sempre tudo que a gente precisa, porque ele sabe que a gente precisa, né? Então eu acho que esse episódio também trouxe isso pra gente, né? Ele sabe o que é importante, ele sabe o que é essencial e tá tentando nos moldar, nos ajustar para que a gente também possa olhar pro evangelho do reino, né? Do céu, mas não do reino da terra. Gente, obrigada, Moisa, mais uma vez pela parceria aqui com a gente, né? Junto. Podcast Bastidores. Pastor Lélio, muito obrigada, Lelis. Muito obrigada por estar com a gente aqui. Pastor Vini também, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha, que nos dá audiência, que nos traz companhia. A gente quer deixar aí as nossas redes sociais para você continuar nos acompanhando e nós continuarmos aqui conectados, né? Adventista Sul e Feliz 7 Play para você, para que a gente continue conectadinhos. Um abraço, até o próximo episódio.